Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero aqui falar dentro desse vídeo sobre viver e como nós devemos fazer para viver novas experiências com o Espírito Santo de Deus. No livro de Mateus, capítulo 4, o versículo 19, nós podemos observar Jesus, no princípio do seu ministério terreno, vocacionando, ou seja, chamando Pedro, que estava ali juntamente com seu irmão. E a partir daquele momento, o Senhor fala algo para ele. Segue-me, venha após mim e vos farei pescadores de homens. Observe que a partir daquele momento, o Senhor está chamando homens simples, pescadores que não tinham uma estrutura escolar profunda, que não eram uns sábios da época, mas homens simples. E a partir daquele momento do seu chamado, o Senhor passa a andar com seu discípulo. Durante um período de 3 anos, outros falam que 3 anos e meio, mas enfim, certo é que houve um período entre 3 anos e 3 anos e meio de preparação. O Senhor falou que ia fazer deles pescadores de homens. Para isso acontecer, haveria necessidade de uma capacitação, de uma preparação, para que eles pudessem chegar no objetivo que o Senhor o chamou para uma grande obra, porque o Senhor Jesus, ele estava iniciando o seu ministério terreno e haveria necessidade de dar continuidade a esse ministério, e era através daqueles 12 discípulos. Então o Senhor segue a sua trajetória, o seu ministério, juntamente com o Senhor Jesus, os discípulos, aprendendo, vendo, ouvindo os seus ensinamentos e a cada dia sendo lapidado pela palavra de Deus. Quando nós chegamos no Evangelho de João, o capítulo 15, o versículo 3, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então observe que a nossa santificação, a purificação, a transformação interior na vida de cada discípulo, aqueles que são chamados pelo Senhor, acontece pela pregação da palavra, o ensinamento da palavra do Senhor. Observe que a partir deste segundo ponto, o Senhor já está prestes a ser crucificado e morto, mas que iria ressurgir ao terceiro dia. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 20 em diante, especificamente o versículo 22, os discípulos estão todos ali dentro de uma casa, escondidos por medo de serem pegos também, como foi o seu mestre, e serem crucificados. E ali o Senhor, ao terceiro dia, quando ele ressuscita, ele aparece no meio deles, dentro daquela casa, dizendo: a paz seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, eu envio a vós. E o verso 22, ele assopra o Espírito Santo sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Porque até então, o Senhor Jesus, por não ter sido morrido e ressuscitado, o Espírito Santo, que é a promessa dada do Pai para o Filho, ou seja, Jesus, para derramar sobre aqueles que nele crescem, ainda não tinha sido dado. Jesus haveria necessidade de morrer e ressuscitar para receber a promessa do Pai e assim derramar sobre todos aqueles que crê. Segundo o Evangelho de João, o capítulo 7, o versículo 37, 38 e 39, você pode estar lendo. A partir desse segundo ponto, que eles agora já passaram a experiência de uma lapidação, de uma preparação, e agora foram limpos pela palavra, eles estavam prontos para receber o Espírito Santo, e é o que acontece após a ressurreição do Senhor. Eles recebem o Espírito Santo. Mas só que não para por aí. A Bíblia diz que no Atos capítulo 1, que o Senhor, depois que ele ressuscitou, e ainda ele passa 40 dias dando ensinamento pelo Espírito Santo aos seus discípulos, aquele que ele escolhera outra hora. E ali ele passa mais 40 dias ensinando, instruindo a palavra de Deus, falando a respeito do reino de Deus. E no versículo 5, especificamente de Atos capítulo 1, ele fala: João Batista vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8 do mesmo capítulo, se você ler na tradução atualizada, vós será revestido de poder, porque o Espírito Santo há de vir sobre vós para ser minha testemunha, começando por Jerusalém e Samaria e até os confins da terra. E isso é uma segunda experiência. Observe que os discípulos já têm o Espírito Santo. João
capítulo 20, o versículo 22. Agora, em Atos capítulo 1, depois de 40 dias sendo instruído, aprendendo mais e mais a palavra de Deus pelo próprio mestre, eles são direcionados para a festa do dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. E ali observe que eles estão esperando a promessa do Pai, ou seja, que o Senhor está falando em Atos capítulo 1. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, todos estavam ali reunidos no mesmo lugar, ou seja, esperando a promessa do Senhor, feita em Atos capítulo 1. De repente, eles veem línguas repartidas como línguas de fogo e descer sobre as suas cabeças. E no versículo 4 do capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então observe que eles estão vivendo experiências novas desde o seu chamado até receber o Espírito Santo, até ser batizado com o Espírito Santo, que é outra dimensão que é muito profundo e certamente não é todos que alcançam esse nível espiritual. Por quê? Porque isso depende de cada um de nós, da nossa dedicação, da nossa busca e da nossa entrega e o de querer buscar essa dimensão, essas experiências novas. Tem pessoa que recebe, entrega a vida para Deus, recebe o Espírito Santo está sobre a sua vida, mas fica por aí mesmo. Não busca uma dimensão mais profunda, não busca novas experiências com Deus, vivendo coisas novas. Observe que estão vivendo algo profundo perante o Senhor. Eles são cheios do Espírito de Deus. E Pedro, que outra hora chegou até mesmo a negar Jesus, Pedro que viveu outras experiências, como cortar a orelha de Malco, ali no horto, naquele momento, por ser bravo, por ser um homem com temperamento difícil, em toda a sua trajetória ele foi lapidado e preparado. E agora ele está vivendo novas experiências, um homem cheio da presença de Deus. Em Atos capítulo 2, ali ele começa a pregar, ele se levanta dentre os 12, e ele começa a pregar. Nesta pregação, diz a Bíblia, no capítulo 2, o verso 41, que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Logo em seguida, em Atos capítulo 3, indo para o templo, a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, juntamente com o seu irmão João, ali tem um coxo de nascença que era sempre colocado junto à porta do templo para estar pedindo esmola. E diz a Bíblia que quando eles estão entrando, ele olha para aquele coxo e fala para aquele coxo olhar para ele. E quando aquele coxo olha para ele esperando receber alguma coisa, ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, é em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela sua mão, levantou, logo se afirmou seu tornozelo. E aquele homem se alegrava ali na presença do Senhor, entrou no templo juntamente com eles, glorificando ao Senhor, e todos ficaram pasmos. E ali, por ocasião daquele momento, se ajunta, se agrega uma multidão, e novamente Pedro abre a boca e começa a falar de Jesus Cristo, ou seja, usando as Escrituras, o Antigo Testamento, de tudo aquilo que estava escrito a respeito do Cristo que agora ele estava pregando. E diz a palavra do Senhor no capítulo 4 de Atos, o versículo 4, que quase 5.000 almas se convertem ao Senhor, pois essa segunda ministração do apóstolo Pedro. Observe o sobrenatural que Jesus estava operando através dos seus discípulos. A graça era abundante sobre a vida deles. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é para que nós devemos buscar viver novas experiências na presença de Deus, diariamente, não se acomodar com a vida que nós temos no presente momento espiritualmente, mas nós buscarmos mais, para nós viver, assim como eles viveram, essas experiências, que à medida que nós vamos buscando, nós vamos vivendo para a glória de Deus. Experiências novas, sobrenaturais, com o Espírito de Deus, é processo que nós temos que passar. Isso são ciclos, processos que cada um de nós devemos viver para alcançar novos níveis espirituais. E assim o nome do Senhor ser glorificado através da execução do ministério que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que Deus venha abençoar as vossas vidas grandemente.